Eu quero, nessa hora, convidar você a abrir comigo a palavra de Deus lá no profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler o profeta Ezequiel, capítulo 37. Nessa noite, eu quero convidar você a se colocar de pé. Ezequiel 37. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Todos comigo, 14, vamos lá? Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, pastor Célio já orou por nós, mas eu só quero bater no peito e dizer ao Senhor: seja propício a mim, pecador. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Eu não sou melhor do que nenhum de meus irmãos. Ó Pai, se o Senhor fosse tratar a mim e a cada um de nós conforme os nossos pecados merecem, há muito o Senhor já nos teria jogado no inferno da tua ira. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e mandou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Muito obrigado porque Ele ressuscitou e venceu a morte. E agora, Pai, Ele está aí à tua destra, orando por mim e pelos irmãos que estão aqui na Igreja do Farol, nesse exato momento. Toda a glória seja dada ao Senhor por esse grande Salvador. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que Tu nos enchas com Teu Espírito Santo, enquanto ouvimos a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos do sangue do Cordeiro e enche-nos do poder, da unção do Teu Espírito Santo. O Senhor sabe o que cada um aqui está passando no seu coração. Hoje é uma data de festa, mas talvez alguém esteja com a alma dilacerada, com o coração machucado, em meio a uma grande luta espiritual. Deus, que o Teu Espírito fale ao coração dessa pessoa, mostrando a ela que o Senhor tem grande restauração para a sua vida.
Oh, Pai, traz renovo para nós, reaviva-nos, restaura-nos e traze-nos de volta ao primeiro amor nesta noite, Deus. Oh, Deus, abençoa a Tua igreja e fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Poder se sentar, amados irmãos. Imaginem comigo, meus amados irmãos, ainda que sejamos num dia de aniversário, o que aconteceria se um exército inimigo chegasse aqui na beira da praia em Maceió e desembarcasse na cidade e de repente começasse a colocar fogo na cidade, queimasse os principais prédios públicos e subisse aqui no bairro do Farol e queimasse toda a linda igreja na qual vocês adoram, e destruíssem as casas de vocês, e de repente matassem os pastores e os presbíteros de vocês diante dos vossos olhos, amarrassem alguns de vocês, e vocês vissem algumas mulheres sendo abusadas no meio da rua, e vocês sendo colocados numa embarcação, e levados para o outro lado do oceano, amarrados, para um lugar no qual vocês não entendem o idioma, e chegando ali então vocês fossem considerados cativos, escravos, numa terra que vocês não conhecem, como vocês reagiriam? O povo de Deus, irmãos, por causa de seus pecados, foi levado cativo para a Babilônia. O último cerco de Jerusalém foi terrível, durou 2 anos. Para que tenhamos ideia, eu não posso detalhar tudo nesta noite, mas mães chegaram a comer a carne de seus próprios bebês, quando faltou comida e água em Jerusalém. O povo foi levado para a Babilônia. Nem querem cantar os cânticos do Senhor em terra estranha. Nos salgueiros da Babilônia penduraram as suas harpas. E agora, conforme o versículo 11, eles estão dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Já não há mais esperança para o povo de Deus. Nós estamos totalmente destruídos. Os nossos ossos se secaram. Pereceu nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Quando o povo, amados irmãos, chega nessa desolação profunda, Deus levanta esse profeta Ezequiel, que aos 30 anos seria sacerdote no templo em Jerusalém, mas está no exílio e é chamado por Deus para ser profeta. E Deus coloca em nosso texto Ezequiel, naquele êxtase profético, num vale cheio de ossos. Imagine comigo, a ideia do vale é essa, que provavelmente uma grande batalha aconteceu, um exército poderosíssimo foi derrotado, todos os soldados assassinados, e vieram as feras e as aves e comeram as carnes daquele exército, e agora aquele grande vale se torna um cemitério a céu aberto, e como o Oriente é muito quente, faz muito calor, aqueles ossos estão se secando, e a cena é de filme de terror. Deus coloca Ezequiel para andar no meio daquele vale. Deus fará um grande milagre ali. Deus quer mostrar para o seu povo, nesse texto, que quem restaura, quem renova, quem reaviva, quem traz de volta o primeiro amor ao coração do povo de Deus é o próprio Senhor. Esse texto é uma promessa de que você não vai ficar entregue à sua própria sorte, que você não vai viver afundado na sua depressão, que a sua vida não vai viver desgraçada longe de Deus, que você não vai ficar afundado no buraco do pecado, que você não vai viver eternamente como alguém que está no vale de ossos secos, mas que Deus é um Deus que traz restauração para a sua vida. O texto para o reino de Judá é uma promessa de restauração. E também para mim e para você nessa noite.
E o Senhor vai nos ensinar aqui como Deus restaura o seu povo. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei se você precisa voltar ao primeiro amor. Eu não sei se você precisa de uma intervenção de Deus no seu casamento. Eu não sei se você deseja ver os seus filhos voltando para a presença do Senhor. Eu não sei se a sua alma está dilacerada por causa de grande perseguição que você tem enfrentado. Eu não sei se você foi assolado pela depressão. Eu não sei se você tem enfrentado o acicate da enfermidade e tem sido açoitado pela dor. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra de restauração para você. Ele não vai deixar você entregue à própria sorte. Ele vai abrir os céus, descer e restaurar a sua vida em nome de Jesus. Por isso nessa noite o texto nos ensina como Deus restaura o seu povo. E talvez você me pergunte: pastor, como Deus restaura o seu povo? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz: Ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. Na visão, irmãos, Deus coloca o profeta no meio do vale. Deus faz o profeta andar no meio do vale e olhar para aquela cena terrível. E quando ele vê aqueles milhões de ossos ali, ele pergunta para o profeta: filho do homem, por acaso podem reviver estes ossos? Ezequiel, sem duvidar um segundo, responde: Senhor Deus, tu sabes. Quando nós lemos o texto na nossa língua, parece que ele está respondendo: que pergunta é essa que o senhor está fazendo para mim? O senhor é que sabe, vou lá saber eu. Mas não é isso que ele está dizendo, irmãos. Ele usa um verbo no hebraico chamado yadá. Esse verbo yadá significa conhecer intimamente. Em Mateus 1:25, ele foi traduzido no grego para dizer que quando José casou com Maria, ele a desposou formalmente, é como se tivesse casado no cartório, levou para casa, mas não a conheceu enquanto Jesus não nasceu. Ele não teve relacionamento íntimo com ela até Jesus nascer. Conhecer para o judeu significa ter um relacionamento de intimidade. Conhecer é amar experiencialmente, é amar na prática, é experimentar o amor, é ter um relacionamento íntimo. É esse verbo que está no hebraico. Então, Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, se tu amas esses ossos, se tu colocas o teu coração nesses ossos, se tu tens um relacionamento íntimo com eles, sim, Senhor Deus, eles podem reviver. E o Senhor então, ouvindo a resposta daquele que crê, disse: profetiza, filho do homem, a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus utiliza homens. Irmãos, o método de Deus são homens. Quando Deus quer formar um povo no Antigo Testamento, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Faz Isaac e Jacó peregrinar e forma um povo. Quando ele quer libertar o povo do Egito, ele fala: Moisés, liberta o meu povo do Egito. Ele guia o povo no deserto com Moisés. Quer conquistar a terra? Josué, levante-se, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na época do juízo, o povo se desvia, ele levanta homens para trazer o povo de volta. O povo se desvia, ele traz de volta, mas quando ele quer fortalecer o reino, ele levanta homens como Davi e Salomão para estabelecer o reino por meio do qual o Messias quer vir ao mundo. Quando o povo se desvia, Deus levanta os profetas para confrontá-los e para trazê-los de volta ao caminho do Senhor. E é por isso que você tem na sua Bíblia, de maneira maravilhosa, as mensagens destes homens: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Amados irmãos, esses homens estão aqui pregando a palavra. Outros mais que não escreveram livros, mas são relatados como Elias, como Eliseu, são instrumentos para desafiar o povo a voltar para o Senhor. Mas quando Deus quer salvar o mundo, Ele mesmo se torna homem sem deixar de ser Deus. Porque para nos representar diante de Deus tinha que ser um de nós. O segundo Adão tinha que ser um de nós sem pecado. Porque fomos nós seres humanos que pecamos. Tinha que ser um ser humano. Mas tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Por isso Jesus Cristo é Deus e homem e é capaz de pagar a nossa dívida. E Ele dá a vida na cruz do Calvário. E quando Ele brada, está consumado, o mar da ira de Deus cai sobre Ele. Ele paga a nossa dívida na cruz. E agora todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebe a vida eterna. Porque Ele deu a vida na cruz em nosso lugar. Deus, homem, o Filho de Deus, morreu para nos reconciliar com Deus, o Pai. Depois que Ele ressuscita, Ele, amados irmãos, entrega a missão aos seus apóstolos para que levem o Evangelho até o fim da terra. E então esses apóstolos são instrumentos para registrar a palavra. E até hoje, por meio do seu Espírito Santo, o Senhor continua comissionando homens e mulheres para que sejam uma bênção, pregando o seu evangelho e se levantando para que pecadores creiam que todo aquele que se arrepender e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus será salvo. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida, minha irmã, para que pecadores se arrependam dos seus pecados, para que pessoas sejam reconciliadas com Deus, para que homens e mulheres tenham paz com Deus e experimentem a bênção da vida eterna. Ah, meu querido amigo e irmão, que você nessa noite diga: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me como vaso de bênção em tuas mãos. Eu quero ser um instrumento para que pessoas creiam no Senhor Jesus, conheçam a sua palavra e sejam transformados por Ele para a honra e para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus utiliza homens e mulheres consagrados em sua mão. Eu tive um colega de seminário, irmãos, que ele era filho temporão de seus pais. Quando ele nasceu, sua mãe já tinha 45 anos, seu irmão mais velho já tinha 20. E ele foi muito mimado. Ele vivia numa cidade pequena do sul do Brasil. Seu pai, um presbítero respeitadíssimo na cidade, e ele na adolescência se desviou, foi para a bebida, foi para as drogas, se tornou a tristeza da sua mãe, a vergonha do seu pai. E durante 5 anos aquele moço ficou longe dos caminhos do Senhor, e ele vivia na bebida, nas drogas, na farra, cada dia ficando com uma mulher diferente. Mas ele nos contava que o que mais angustiava o seu coração é que todas as noites, quando ele chegava em casa, sua mãe, que já não era tão jovem, estava muitas vezes dormindo ajoelhada, ou no sofá, ou na cama dele. E ele dizia: mamãe, o que a senhora está fazendo aí em plena madrugada? Vá para a cama. Ela disse: meu filho, eu estava orando por você. E ele disse que isso aconteceu todas as noites durante 5 anos. Ele disse que depois, quando ele estava com 20 anos, ele saiu um dia e ele tentou se drogar, não conseguiu alguém para vender droga para ele, tentou arrumar companheiros para beber, não arrumou ninguém para beber, não arrumou nenhuma mulher para ficar com ele, sentiu uma angústia de morte no seu coração, queria acabar com a sua vida, voltou para casa mais cedo, e quando ele entrou no seu quarto, a sua mãe estava de joelhos na sua cama, e ela estava orando, dizendo: Deus, eu não tive filho para perdição. Deus, se o Senhor, Deus, ó Pai, vai deixar meu filho assim, é melhor que o Senhor leve meu filho. Mas meu filho é filho da aliança, filho do pacto, foi consagrado ao Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, traz meu filho de volta para os teus caminhos. Senhor, salva o meu filho, em nome de Jesus, eu salvo meu filho.
filho. E quando ele entrou no quarto, sua mãe estava fazendo essa oração. E ele me disse que o Espírito Santo entrou no coração dele naquele exato momento. Ele disse que caiu no chão de joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou fraco, o Senhor me perdoa. Salva-me, Jesus. Me perdoa por pecar contra ti. Me perdoa por entristecer meus pais. Transforma a minha vida. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ali, enquanto sua mãe orava, aquele moço foi convertido. Foi para uma casa de recuperação. Depois, no ano seguinte, voltou para a sua igreja, liderou a mocidade, foi para o seminário, depois foi ordenado pastor presbiteriano. E há 25 anos, irmão, ele pastoreia hoje no interior do Brasil. Ele vive visitando os crentes, comendo pão de queijo, tomando cafezinho e abençoa muita gente, amém? Tudo porque uma mãe não desistiu de orar pelo seu filho. Deus usa mães que oram pelos seus filhos. Deus usa avós que levam seus filhos seus netos para o evangelho. Deus usa pais que compartilham a palavra dentro de casa. Deus usa companheiros de trabalho que levam seus amigos a Cristo. Deus quer usar a sua vida como instrumento de transformação. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens e mulheres consagrados em sua mão. Que nessa noite você diga: Senhor, usa a minha vida, amém. Que Deus use a sua vida como instrumento de restauração na sua casa, amém, meu irmão? Que Deus use a sua vida como instrumento de restauração lá no seu trabalho, amém, minha irmã? Pastor Felipe não pode ir lá na faculdade onde você estuda, meu jovem. Pastor Felipe não pode ir lá na repartição pública onde você trabalha. Pastor Felipe não pode ficar lá na sua empresa todo dia. Quem Deus vai usar lá é você, meu irmão. Então diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amém? Amém? Vamos dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Que Deus utilize a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas como Deus restaura o seu povo, pastor? Ele utiliza homens, mas Ele utiliza a palavra. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza a palavra. Minha querida irmã, Deus manda Ezequiel pregar para os ossos. Se Deus mandasse o meu amado irmão pregar num cemitério para um monte de ossos, o irmão ia pregar? O irmão não ia falar assim: ô, será que o senhor não está doido, não? Ezequiel não questiona, irmão. O Senhor fala para ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei o Espírito entrar em vós e vivereis. Farei crescer carne sobre vós. Estenderei pele sobre vós. Farei crescer tendões sobre vós. Porei em vós o meu Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E Ezequiel não questiona, irmãos, Ezequiel obedece. Ele diz assim: profetizei como ele me ordenara. E ele diz que quando ele profetizou, irmãos, de repente a palavra de Deus diz que aqueles ossos começam a mexer. E ele disse: eu ouvi um ruído, um barulho de ossos mexendo. E de repente, ossos batendo contra ossos, dedo, mão, braço, antebraço. E de repente o esqueleto foi se formando. E aí depois do esqueleto você vê cérebro, você vê pulmão, você vê olhos, você vê coração, você vê rins. E de repente você vê, meu querido irmão, estômago. E você vai vendo ali então crescendo veias e artérias. E de repente a pele se forma para mostrar para mim e para você que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O pecador sem Cristo está morto espiritualmente. E de repente ele vem para a igreja de maneira desavisada, só para agradar o seu amigo, e a palavra é anunciada, e o Espírito Santo abre os olhos dele, e ele reconhece a sua maldade, ele ressuscita na alma e vê Cristo, e diz: eu quero Jesus.
crê no Senhor e é salvo e é transformado. Aleluia! Deus salva pecadores por meio da pregação da sua palavra. Paulo diz que é por meio da loucura da pregação que Deus salva aqueles que Ele quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que todo domingo o pastor Felipe abre a Bíblia aqui e prega o livro. E sabe o que acontece? Quando ele prega o livro, você não vê com seus olhos, mas espiritualmente Jesus se levanta do meio do livro e começa a caminhar no meio da igreja, e começa a falar o coração de cada um de vocês, e as vidas são transformadas, e as pessoas são impactadas, e famílias são restauradas, pecadores são quebrantados, e vidas são trazidas aos pés do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, porque Ele fala conosco por meio da sua palavra. Como Deus restaura o seu povo, Ele restaura o seu povo por meio da sua palavra. É por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós memorizamos a Bíblia, é por isso que nós fazemos culto doméstico, é por isso que nós compartilhamos a Bíblia nos pequenos grupos, é por isso que nós não perdemos um culto, porque quando a gente abre o livro, quem se levanta do livro e fala conosco é o Senhor. O reverendo Martinho Lutero tinha uma frase maravilhosa, ele dizia: eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o pastor não sabe o que está passando na sua mente e ele abre o texto e prega a palavra e traz aquela resposta que você estava esperando ouvir. É o Espírito Santo, irmão, falando com você na Escritura. Louvado seja Deus, porque Deus fala conosco na sua palavra. Que Deus maravilhoso que nos ama, que fala conosco na sua palavra. Irmãos, eu sou um apaixonado pela história dos avivamentos. Quando fui pastor no Chile, lecionei essa matéria. E além dos reformadores que foram grandes pregadores da palavra, eu admiro muito um pregador da época dos grandes avivamentos, foi o reverendo George Whitefield. Ele era calvinista, foi um grande pregador na Inglaterra. Deus usou tremendamente para o avivamento na Inglaterra. E na América, junto com Jonathan Edwards e Gilbert Tennant, ele foi usado como precursor do grande avivamento. E a igreja presbiteriana, nossa igreja, surgiu nos Estados Unidos como fruto do ministério deste pastor. A segunda igreja da Filadélfia, onde foi organizado o primeiro presbitério dos Estados Unidos, foi plantada como fruto de um avivamento onde a pregação do reverendo Whitefield impactou aquela cidade. E certa vez na cidade da Filadélfia, quando a cidade tinha 14 mil pessoas, o reverendo Whitefield pregou ali numa campanha evangelística para 21 mil pessoas. E o Espírito Santo de Deus operou poderosamente. Benjamin Franklin, aquele senhor da notinha de $100 que você gosta, era um dos pais da pátria americana. Ele se dizia agnóstico, mas ele tinha prazer de ouvir o reverendo Whitefield. Reverendo Whitefield foi considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja de Cristo. Ele pregava com grande unção, grande eloquência. A sua grande mensagem era que é necessário você nascer de novo, e a presença do Senhor se manifestava toda vez que ele pregava. E Deus usava aquele homem poderosamente no avivamento. Mas toda vez que acontece o avivamento, o diabo persegue o avivamento e levanta pessoas para zombarem. E na cidade da Filadélfia, irmãos, criaram naquela época um clube, um bar para beberem. O nome do bar era o Clube do Fogo do Inferno. E aqueles homens se reuniam para beber, para zombar das autoridades americanas. A Filadélfia era a primeira capital dos Estados Unidos na época. E tinha um moço que era um dos garçons do bar, chamado Thorpe. E aí um dia eles estavam tomando cerveja lá, e aí alguém falou: imita o John Quincy Adams, e imita o Benjamin Franklin. O Thorpe imitava, e eles já tinham bebido muito. E aí alguém disse: imita o reverendo George Whitefield. E ele disse: não, pastor, eu não posso imitar. E eles começaram a bater as canecas de cerveja: imita, imita, imita. E ele então, com aquela pressão dos homens, subiu na mesa. O reverendo Whitefield era zarolho, ele virou os olhos assim, levantou as duas mãos no alto e usou uma frase que o Whitefield pregava com grande poder. Ele disse: digo a verdade,
Em Cristo eu não minto. Se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Quando ele pregou essa palavra, zombando, irmãos, o Espírito Santo entrou dentro daquele moço. Ele caiu na mesa, sentado. Converteu-se naquele exato momento, pregando a palavra, zombando do Evangelho. Ele caiu sentado e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os homens do bar ficaram todos assustados, saíram envergonhados. O bar fechou. Eles nunca mais se reuniram para beber. Acabou o Clube do Fogo do Inferno, para mostrar para mim e para você o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de botar o diabo para correr, meus irmãos. Tem o poder de converter os pecadores. Que nós nos levantemos para pregar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Abra a Bíblia na sua casa. Pregue a palavra no seu lar. Pregue a palavra para os seus amigos. Se puder, pregue a palavra no seu trabalho. Quando eu era pastor em Brasília, pastor Felipe, tinha uma irmã muito querida que ela trabalhava num daqueles ministérios. Ela me disse: pastor, eu quero ser uma bênção. Eu vou chamar as pessoas para estudarem a Bíblia, mas não pode ser no horário de trabalho. Aí ela convidou as pessoas lá da repartição dela assim: pessoal, vamos chegar 1 hora mais cedo para estudar a Bíblia. E aqui não vai ter placa de igreja não. E aí tinha os católicos, os espíritas, os outros evangélicos. 2 vezes por semana eles chegavam 1 hora mais cedo. Era na quarta e na sexta-feira. E ela estudou, pastor, no ano o evangelho de Marcos, no outro o evangelho de João. Ela era contratada, saiu dali depois de 2 anos. Mas graças a Deus, depois de 2 anos, 2 pessoas se converteram a Cristo ali. Amém, irmãos? Porque aquela irmã se propôs a estudar a Bíblia sem falar de placa de igreja. Deus pode usar a sua vida, irmão. Basta você abrir o livro. A palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe por quê? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Repita essa frase comigo, vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Mais uma vez para você gravar. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que Deus faça de nós um povo cheio da palavra dele. Amém, meus irmãos? Como Deus restaura o seu povo, ele utiliza homens, ele utiliza a palavra. Que Deus faça de você um varão cheio da Escritura, meu jovem. Amém? Que Deus faça da irmã uma mulher cheia da palavra de Deus. Que a palavra de Deus na sua vida seja um instrumento de transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você me pergunte: pastor, como Deus restaura o seu povo? Já temos visto que ele utiliza homens, ele utiliza a palavra. Mas como Deus restaura o seu povo, pastor? Em terceiro lugar, o texto nos diz que ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo, ele utiliza o Espírito. Ezequiel prega, irmãos. Aqueles corpos começam a ressuscitar. Eles são totalmente restaurados, mas não há neles vida ainda. Então o Senhor diz a Ezequiel que agora clame ao Espírito. O Senhor diz para ele: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz-lhe: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, diz ele. E o Espírito entrou neles e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, grande em extremo. Esse Espírito ao qual Ezequiel tem que clamar e profetizar é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o Espírito onipresente. Ele tem que clamar ao Espírito que vem dos 4 ventos, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. É o Espírito que está nos 4 cantos da terra. O Senhor manda que ele clame ao Espírito Santo para que venha soprar sobre aqueles mortos. É o Espírito Santo de Deus que dá vida aos mortos, irmãos. E Ezequiel então profetiza, ele clama ao Espírito: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele obedeceu, profetizou, clamou, e o Espírito soprou, entrou neles. E eles
pularam, se puseram em pé. E agora eles já não são mais um cemitério a céu aberto. O texto diz que eles se tornaram um exército numeroso, poderoso, grande e extremo. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da tristeza se tornou o vale da alegria. O vale da depressão se tornou o vale da esperança. O vale da decepção se tornou o vale da vitória. Porque o Espírito de Deus soprou lá do alto e trouxe vida onde havia morte. Trouxe alegria onde havia tristeza. Trouxe paz depois da guerra. Trouxe esperança depois da decepção. Amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o vento do Espírito Santo de Deus, a igreja não avança. O grande pregador Charles Spurgeon do século XIX, no seu púlpito tinha 15 degraus. Ele lia 8 livros por semana, se preparava muito bem. Mas quando ele subia para pregar, ele pisava num degrau e dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia no outro: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. Irmãos, pastor Felipe pode preparar o melhor sermão do mundo, mas se o Espírito Santo não soprar nos corações, nada vai acontecer. É por isso que você precisa orar. É por isso que nós temos que orar para Deus abrir os céus e descer. Porque nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem regenera os corações. É Ele quem ressuscita o pecador na alma. É Ele quem convence de pecado. Na hora em que o pecador crê, é Ele quem sela o pecador. É Ele quem nos dá poder para pregar. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que entristece você quando você peca. É Ele quem aplica a palavra no seu coração. Foi Ele que inspirou a Escritura. É Ele quem santifica a sua vida. É Ele, meu querido irmão, que é Deus, que habita no seu peito e nunca te deixa. É Ele quem exalta Cristo sobre todas as coisas. É Ele quem conduz a igreja na obra missionária, amados irmãos. É Ele quem faz a igreja crescer, amados irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus que habita em nós. É Deus que fala conosco nesse livro maravilhoso. Nós devemos crer nele, irmãos, amá-lo e dizer: Senhor, que o teu Espírito abra o meu entendimento para que eu te conheça cada vez mais e mais. Amém, meus irmãos? Que o teu Espírito me encha da tua presença. Que o teu Espírito me deixe conhecer-te cada dia mais e mais. Eu preciso do Espírito Santo, irmão. Você também. Que Deus nos encha do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Irmãos, um dos pregadores que eu mais admiro do século passado foi um pregador inglês chamado David Martin Lloyd Jones. Ele era médico da equipe do rei da Inglaterra, o pai da Betinha, da Elizabeth II, que morreu alguns anos atrás. O médico do pai dela era o Lord Horder. O auxiliar dele era o Dr. Lloyd Jones, que com 28 anos de idade era um dos melhores cirurgiões de Londres. Era médico formado no Hospital de São Bartolomeu, o hospital onde se descobriu a penicilina em Londres. Lloyd Jones era médico muito exitoso, com 28 anos, mas ele ficou muito angustiado, porque ele fazia excelentes cirurgias, mas ele dizia: eu sou usado para curar as pessoas e elas saem pecando mais ainda e continuam mais rebeldes contra Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar o coração das pessoas. E Deus o chama para o ministério. E ele larga a sua carreira de médico. Os jornais de Londres publicam: loucura, doutor famoso abandona tudo e vai ser missionário na pequena cidade de Aberavon, no sul do país de Gales. Ele vai trabalhar numa igreja presbiteriana pequenininha que não conseguia nem pagar o salário dele. Tinha um pouquinho de gente ali.
E ali ele começa, umas 10 pessoas, ele começa a pregar a palavra, e Deus começa a reavivar a igreja, e Deus usa poderosamente. O Dr. Lloyd Jones era um homem de muita oração. Quando ele pregava, amados irmãos, os autores dizem que, por mais que ele fosse muito conhecedor do grego, por trás dele você percebia a presença do poder do Espírito Santo de Deus. A esposa dele, doutora Bittan Lloyd Jones, diziam: vocês acham que o meu marido é um grande pregador, mas eu quero dizer para vocês que, mais do que tudo, ele é um evangelista e, sobre todas as coisas, um homem de muita oração. E Deus mandou um avivamento na igreja de Lloyd Jones. Ele ficou 10 anos ali naquela igrejinha no sul do país de Gales. Depois voltou para ser pastor da capela do Westminster em Londres, onde o seu ministério impactou o mundo. Mas quando ele estava ali, a sua igreja passou por um avivamento. E um dia, os crentes da igreja iam para o culto à noite, e eles passaram cantando o hino. Na rua, eles passaram na porta da casa de uma mulher que era uma médium, espírita. Eles cantavam um hino alegres, indo para o culto, talvez cantando aquele hino: conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. E aquela mulher espírita, oprimida por demônios, diz: por que eles são tão felizes? Eu vou atrás deles para saber por que eles são tão felizes. Fechou a casa dela e foi atrás deles. Eles com a Bíblia na mão, entraram para o culto. Ela sentou no último banco. Naquele dia, pastor Lloyd Jones, como de costume no culto à noite, no seu primeiro ponto, pregou sobre a santidade, a glória, a grandeza, o poder do Deus Todo-Poderoso, que nos criou para exaltá-lo, esse Deus santo, 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 que toda a terra está cheia da sua glória. No seu segundo ponto, ele falou da maldade, da podridão, da sujeira, da feiura, da rebelião, do nosso pecado. E se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, Ele tinha que nos jogar no inferno por causa dos nossos pecados. Mas no seu terceiro ponto, ele diz que Deus é um Deus de amor, e que Ele amou tanto o seu povo, que mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E depois então de pregar esses 3 pontos, ele desafiou os presentes a se arrependerem dos seus pecados, a crerem em Jesus, para receberem a salvação. E aquela mulher, que era uma mulher que era possuída por demônios, foi liberta, creu em Jesus e foi salva naquele culto. Quando o pastor estava na porta conversando com todo mundo, ela ficou no final e pediu para falar com o pastor. Foi no gabinete. Ela disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual, e todos os espíritos que eu conheci até hoje são maus, são tiranos, exigentes. Eles escravizam, eles dão algo, mas pedem troca e destroem a vida da pessoa. Mas pastor, hoje eu entrei nessa igreja, eu senti a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas eu quero dizer uma coisa: esse Espírito é puro, não tem nada de mal nele. Ele é puro, puro, puro. Mas sobre todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é puro, mas Ele é um Espírito cheio de amor. E é por causa da presença desse Espírito que o meu coração foi transformado, pastor. Eu criei em Jesus e fui salva nessa noite. Aleluia. Aquela irmã voltou para casa, fechou o centro espírita, quebrou todos os pactos com o diabo, se tornou uma pregadora evangelista, ganhou muitas mulheres para Jesus, e até o final da sua vida foi uma líder das senhoras na igreja e um instrumento útil nas mãos de Deus. Mas tudo porque aquela igreja era uma igreja que orava, seu pastor orava, e eles dobravam seus joelhos, e na hora da pregação eles experimentavam o poder de Deus, porque aquela era uma igreja de oração. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que ser uma igreja que ora. Os pastores antigos nos diziam, irmãos: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nós queremos experimentar o poder de Deus em nossa vida, irmãos.
nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que consagrar a nossa vida em oração. Você não pode perder as reuniões de oração da igreja. Você tem que ter vida de oração na sua casa todos os dias, como nosso querido Carlos Félix falou de manhã, buscando o Senhor. Marido, você tem que orar com a sua esposa. Esposa, ore com o seu marido. Pais, orem com os seus filhos. Irmãos, nós temos que invocar ao nosso Deus. Sabem por quê? Como diz o nosso amado príncipe Hernandes, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que Deus faça de nós uma igreja de oração, amém, meus irmãos? Que nesses 40 anos Deus renove a vida de oração da igreja do Farol, amém, meus irmãos? Que Deus mande um avivamento à sua vida, à sua família e a esta igreja como resposta à oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Você deseja experimentar um avivamento em sua vida, meu irmão? Amém. Você quer ser um instrumento útil nas mãos de Jesus? Amém. Você quer ser transformado pela palavra? Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito. Mas em último lugar o texto nos diz que Ele atua com soberania. Como Deus restaura o seu povo, Ele atua com soberania. Você lembra que o povo diz: nossa esperança acabou, ossos secaram, estamos destruídos, Deus se esqueceu de nós. Deus fala para Ezequiel, nos versículos 12 a 14, algo maravilhoso. E eu não vou ler para você, mas dos versículos 12 a 14, há 10 verbos da primeira pessoa do singular. E quando eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todos exterminados, no 11, o Senhor fala para ele: filho do homem, diga para eles o seguinte, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. E ele repete, amados irmãos, de maneira maravilhosa no texto, quando ele diz o seguinte: saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês, eu vou fazer vocês sair dela, vou colocar meu espírito em vocês, vocês vão viver, eu vou estabelecer vocês na terra, então vocês vão saber que eu sou o Senhor, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Só Deus diz eu 10 vezes, só Ele pode dizer. Ele é o grande soberano do avivamento. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que Ele não divide a glória dele com ninguém. E só Ele pode dar o avivamento. Eu não crio o avivamento. Ninguém tem o poder para criar o avivamento. Ele diz: quem abre a sepultura sou eu, quem tira você da sepultura sou eu, quem levanta você sou eu. E quando eu fizer, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. A glória é somente minha. Eu não divido a minha glória com ninguém. Deus é soberano. Um dos textos da Bíblia que mais impacta, irmãos, na minha vida é aquela grande oração que Salomão faz quando consagra o templo de Jerusalém. Linda oração de 2 Crônicas 6. O povo está todo em um pavimento. Salomão é um dos homens mais ricos da Escritura. Ele prepara milhares de animais para serem sacrificados. Como Jesus não tinha morrido, os animais ainda eram sacrificados. E depois que ele termina de orar, ninguém precisa acender o fogo, porque a Bíblia diz que o Senhor manda fogo do céu. Imagine, você faz parte do povo ali. Lá estão aqueles milhares de animais mortos esperando para serem sacrificados. E Deus manda fogo. O fogo do céu cai. E de repente a nuvem da glória de Deus desce.
O templo é o lugar dos sacerdotes, mas a nuvem da glória entra no templo. E quando a nuvem da glória entra no templo, nem os sacerdotes podem entrar. O povo fica tão impactado com a manifestação da glória de Deus, que o povo cai de joelhos com a cara no chão e diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus manifesta a sua glória, nem mesmo os sacerdotes entram no templo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Nós vemos essa igreja cheia, maravilhosa, irmãos. Deus usou os seus pastores, os seus presbíteros, mas a glória tem que ser dada somente ao Senhor. Porque quem converteu você foi o Senhor. Nós temos que honrar somente ao Senhor. Que em nossa vida, irmãos, nós não vivamos para nós, mas que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória do nosso Deus, porque Ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito, Ele atua com soberania. Você precisa de restauração na sua vida, meu irmão? Você quer ser um instrumento útil nas mãos de Jesus? Você quer de novo ter fome dessa palavra e comê-la e voltar a se alimentar dela? Você quer experimentar um enchimento do Espírito Santo na sua vida novamente? Amém, meu irmão? Você quer parar de viver para você, para voltar a viver para a glória de Deus? Hoje diga: Senhor, me dá a bênção de voltar ao primeiro amor. Restaura a minha vida, Senhor. Eu quero essa restauração. Deus deu Jesus na cruz por você. Ele pode transformar a sua vida hoje. Ele pode tirar você dessa vida de pecado, de miséria, de frieza, de depressão, de tristeza e levantar você. Deus pode tirar você do vale de ossos secos e fazer de você alguém que é usado poderosamente em suas mãos. Que nessa noite você diga: Deus, eis-me aqui. Usa a tua palavra em minha vida, enche-me com teu Espírito Santo e só o Senhor vai ser glorificado. Que Deus te visite com restauração, que esses 40 anos da igreja sejam um marco na tua vida, que você diga: nos 40 anos da minha igreja, eu voltei para o Senhor, Deus restaurou o meu lar, e eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus te visite com restauração nesta noite, em nome de Jesus, amém.